que experiência foi essa aí, cara? Tu teve que botar em prática ali o teu conhecimento de atirador, né, de precisão. Contextualiza pra gente e passa a sua experiência, por favor. Sim. Então, no BOPE, né, eu volto só um pouquinho no BOPE, porque o BOPE, às vezes, assim, tem umas rupturas, assim, internas de filosofias, né, diferentes. E aí o Coronel Príncipe estava comandando o 6º Batalhão, eu tinha saído do JEP, no Maracanã, e aí eu fui trabalhar com ele, fui ser o P3 lá no 6º Batalhão, e acabou que agrupou lá com ele vários caveiras. Vários desterrados, filhos abandonados ali, ficaram se agrupando lá com o Coronel Príncipe. E até uma honra para vocês acompanhar ele, né? Aí tava todo mundo em casa, né? A família fica toda ali. Né? E aí eu cheguei lá e comecei a preparar um fuzil FAL, velhão. Fui lá, limpei o fuzil, preparei o fuzil, botei uma luneta que eu tinha, que eu trouxe, tinha uma luneta. E aí fui num sábado anterior, eu fui pro Jericinó aferir o fuzil. Aí eu consegui aferir o fuzil mais ou menos, né? Não estava perfeito, né? Até mesmo porque a munição não era perfeita, era munição comum, o FAL também não é próprio para isso. E aí estava pronto lá para uso numa emergência. E aí na sexta-feira seguinte, né? Deu exatamente essa demanda. Tocou, era 9 horas, tocou a ocorrência e acabamos que nós tivemos que fazer ali a oportunidade de fazer um tiro de precisão único, acho, e de forma ao vivo, né? E véspera, interessante, Glauber, véspera do Rio de Janeiro ser declarado cidade olímpica. Imagina se a polícia do Rio erra e faz aquilo errado, o que o mundo ia dizer? Eles não têm capacidade de fazer uma Olimpíada. Véspera mesmo. O negócio foi dia 27 de setembro. Eu acho que a cidade olímpica foi uma semana depois. Foi declarado. A dificuldade que foi isso, né? Que pressão também. Que pressão, né? E foi um tiro único de precisão perfeito em relação àquilo ali. Fiquei até na casa de um DESIP. Onde eu estava foi o ponto de uma pessoa... Eu falo DESIP, mas não é mais DESIP, né? Mas foi um agente penitenciário que cedeu a casa ali pra gente poder fazer esse trabalho. Interessante, a pessoa que estava como refém, ela tinha perdido um filho por causa da violência, filho sequestrado, eu acho. Hoje é minha amiga, tem 2 filhos formados em medicina e é uma pessoa maravilhosa. Minha amiga. E foi uma coisa que marcou muito, por quê? O jornalista chegou para mim e falou assim, mas você não podia ter dado um tiro de borracha nele? Eu falava, eu dava um tiro de borracha e ele me dava uma granadada. Era uma troca inteligente, né? O cara, a mídia, né, querendo sempre... Naquela ideia que todo mundo bota o pitaco. O especialista, né? O especialista. Ah, legal, eu dava um tiro de borracha e o cara jogava a granada de volta em mim. É uma coisa interessante isso, um artefato explosivo. Se você não dá o tiro, perde a vítima... Da mesma forma. Da mesma forma. Vai ser criticado. Se o policial sai ferido ali, com a explosão de aquilo ali. Então, e tinha um problema também, né? O tomador de refém, ele era magro e pequeno. E a menina, ela era bem avantajada. A senhora era bem avantajada. E ela estava passando mal, ela cardíaca, estava passando mal. Aí teve uma hora que ele fala para ela, fica em pé porque eu não estou te aguentando. E ele estava tirando o pino da granada toda hora, cara. E a gente podia fazer a leitura labial dele. Então, num momento de estresse, ele ia esquecer que ele estava sem o pino e ia soltar aquilo ali. Então, quando ele terminou de colocar o pino, que ele deixou a granada de segurança, foi o momento que a gente teve. Foram 5, 10 minutos só que a gente teve para decidir, cara. O que tinha que ser feito ali. Então, foi um somatório de coisas bem feitas. Porque a gente selecionou um armamento, treinamos, preparamos a situação toda. Era um momento que não deu tempo da tropa especializada chegar, porque você não sabia o que podia acontecer. Explosivo, você não brinca 2 vezes com explosivo. Tem uma regra no mundo tático que é, você não brinca 2 vezes com explosivo. Você não tem segunda chance com explosivo. Aconteceu e acabou. Então, ele não estava com uma arma de fogo ali, ele estava com um artefato explosivo, que só tinha uma ação a ser feita. E não teve outra. E aí aconteceu aquilo, a pessoa ficou salva, o refém foi salvo,
Aí vieram os especialistas. Não, porque a PM, mais uma vez, é assassina, é bandida, é isso, aquilo. Pô, então são coisas distorcidas dentro da sociedade que a gente tem que corrigir. Crítica você tem que ouvir sempre. Mas distorções e covardias você não pode aceitar nunca. O ponto que foi escolhido estava quantos metros? 45, 40 metros, mais ou menos. O que é bem próximo para um tiro, o tiro de comprometimento desse. o tiro de precisão policial, ele é até 100 metros. Acima de 100 metros, ele é caçador. Ele não tem objetivo. Sim. Tecnicamente falando, o tiro policial ele pode ser feito até 100 metros. Acima disso, já é uma outra dinâmica, uma outra tática. Então, até 100 metros é o teu preparo. Você tem que finalizar no teu treinamento 3 tiros em 1 centímetro quadrado a 100 metros de distância. Todo dia, o sniper profissional tem que fazer isso. E como é que foi o teu? O meu foi a 45 metros, né? Sim. Nós falamos. O meu, eu já estava preparado na semana anterior. Eu já tinha ido para o Jericinó, tinha ficado o dia todo lá no Jericinó, preparado o tiro, o armamento, o equipamento todo. Não para competir internamente, não para ser melhor que fulano, beltrano, ciclano. Mas foi uma coisa que a gente tinha preparado ali, porque a especialização nossa é aquilo ali. O Estado me pagou para me especializar naquilo ali. Então é natural que eu tenha aquilo ali e dê a resposta. E está pronto para quando precisar. Sim. A sociedade pagou por aquilo ali. E precisou. E aí você deu os 3 disparos dentro desse... Sim, você quando tem uma tropa de elite de tiro de precisão, todo dia quando o cara assume o serviço, ele vai lá, pega a sua arma individual, vai pro stand e coloca 3 tiros e deixa guardado. Porque ele tem que mostrar depois. Olha aqui, o meu tiro de precisão está comprovado aqui. Sim. Mas aí na tua ocorrência lá, assim, ó, quando ele botou o pino... Não, ele botou o pino, encaixou o pino, ficou em segurança, você não tinha mais o que definir. Porque ele estava super estressado, cercado, ele estava num ambiente de dificuldade, ele não conseguia se manobrar direito, porque a senhora é bem avantajada, e tampava a visão dele. Então ele não tinha como. Ele estava mais propenso a, num momento, esquecer aquela granada e ia pegar a vítima, ele e o policial que estava do lado, que era o Coronel Príncipe e um outro capitão. Estavam negociando. Estavam negociando com ele. Então sairiam 5 ou 6 feridos ali, provavelmente mortos. Então era uma leitura de cenário que você tem que fazer muito séria e tomar decisões muito, muito rápidas. E essa decisão, cara, você já tinha o ok... para poder... Sim, porque nós éramos uma equipe, né? O Coronel Príncipe já era uma coisa que... Porque nós tínhamos uma linguagem técnica ali a ser seguida. Então, você tendo essa linguagem técnica, você consegue fluir esse contato melhor. Sim. Muito melhor, entendeu? O tomador de refém foi levado para um lugar isolado para tirar de pessoas, para que você não fique com pessoas atrás do teu cenário. E aí vai acontecendo naturalmente. Quando você é técnico e tem a técnica e utiliza da técnica, você consegue superar isso. É como uma cirurgia, né? Você vai fazendo, tem todos os técnicos ali, você consegue ter um sucesso na cirurgia. E o tiro foi na cabeça? Foi. Que tem que ser? Telencéfalo dele foi... Não tem outra forma. Não tem que fazer. Foi um interruptor, foi desligado. Então é que ele já cai com a perna trançada. A perna trançada já cai em óbito. E para desligar é aqui mesmo, como falam? O nosso, grotescamente falando, né? O nosso cérebro, ele tem 3 partes. Ele tem a parte moderna, que são as partes altas aqui. Ele tem o mesencéfalo e tem o telencéfalo. Você tem que desligar e destruir o telencéfalo, que é a que liga o teu cérebro ao teu sistema nervoso central. Você desligando ele, você desliga qualquer movimento, qualquer espasmo que você tem. E aonde é esse ponto? É bem no meio da testa? Não, mesmo, em cima aí do depende nariz? do ângulo, cara. Ah, é? É. E aí no momento ali, tu posicionado, você ainda tem que calcular tudo isso? Tem que calcular tudo isso, tem que calcular o vento, tem que calcular a angulação. Se você está em cima, você tem que ir mais em cima para pegar aqui atrás, porque é aqui atrás. Você não tem que olhar à frente, não. A frente é só uma paisagem. A tua face é só uma paisagem. Mas o teu ponto de objetivo do telencéfalo é aqui na tua coluna. É a ligação entre o início da tua coluna e o teu cérebro aqui. É, rapaz. Não é fácil, eu não. Sabia dessa. Você...
Você tem que ter, por isso, 1 centímetro quadrado a 100 metros, que você não tem margem de manobra aqui. Aí você tem a angulação, você vem a altura, você está no alto, você está no baixo. Vou te dar um exemplo de erro. Caso Caringe, em São Paulo. O policial Honda, o sniper Honda da PM de São Paulo, ele efetuou um disparo, perfeito, pegou o cara. Só que o quê? A menina era germânica, mais alta que o tomador de refém. O tiro pegou o tomador de refém e rodou para dentro dela. Matou os 2. Puta merda. Não foi culpa dele, foi uma coisa que não se conhecia do tiro de precisão. Depois, quando foi se estudar o caso, foi se viu. Aí você tem que ter a munição especial para o tiro de precisão. Agora, irmão, olha só. Eu já ouvi falar tanto nesse nome aqui, cara, Coronel Príncipe, que eu tô, sonhando com esse cara aqui um dia, né? Não sei se Papai do Céu vai abençoar. Mande recado em meu nome, se possível. Mas aí, o que eu queria destacar é o seguinte: a importância do comando bancar o teu grupo, né? Porque esse tiro e essa atuação, não sendo pelo BOPE, eu imagino que seja difícil, né? Não é qualquer perfil que bancaria uma decisão dessa? Ou isso naquele tempo era... Eu penso que hoje é o seguinte, um tiro desse tem que vir do BOPE. Não era qualquer um que bancaria. O Príncipe bancou. E ele era tenente-coronel, não era nem coronel. Ele bancou, mas ele já tinha uma experiência carga, que era um 174. Então ele tinha toda a parte de erros e acertos que teve no 174. Com o 174, quem matou a refém não foi o policial. Foi o próprio tomador de refém. Então, os erros e acertos do 174, o Príncipe já carregava aquilo tudo ali. Então, por isso que ele foi essencial, mais uma vez. Foi assertivo ele estar ali, porque ele teve um processo de tomada de decisão correto para você terminar aquilo ali. Então, você dá confiança para a equipe conseguir desenvolver aquilo tudo ali. Tava no local certo na hora certa. Perfeitamente. É exatamente isso. Era o homem certo para estar naquele comando, todas as somatórias, a equipe dele, tudo isso. Tudo certinho. Isolamento, contenção, tudo foi certinho. Bom demais. Foi bom demais. Bom demais.